curso por si só, né? Transições de fase, como a gente viu aí, acho que a gente conseguiu resumir talvez 1% do que dê para ver. Em propriedades ópticas, esse capítulo é extremamente denso, né? Então, tem muito conceito aí que está descrito ali, que caso você necessite, você vai ter que avançar para outros livros. Então, aqui a gente só vai dar aquela pincelada geral sobre as coisas, né? Dentro do que a gente consegue aqui no nosso curso. Então, o que esse capítulo e esse tema aqui dentro do curso de Ciência de Materiais objetiva, né? O que a gente quer que vocês, ao terminarem o curso, entendam aqui, né? Primeiro, entender que tipo de fenômeno ocorre quando a luz ela atinge um determinado material, né? Quando o material é iluminado, que tipo de situações ocorrem ali. O que vai determinar as características de cor, né, dos materiais. Por que alguns materiais são transparentes e outros são translúcidos e outros são opacos. E como um laser opera, em linhas gerais, né? Que são os 4 elementos fundamentais aí para que você que trabalhe com nanotecnologia e eventualmente esbarre com alguma propriedade óptica interessante no seu material, no seu sistema, você precisa saber pelo menos aonde procurar as coisas para entender isso. Ok? Bom, a primeira coisa que a gente precisa revisar, talvez não seja uma revisão para muitos aqui, talvez seja uma novidade. Vocês veem o meu cursor passeando aqui ou não? Sim. Ah, maravilha. Sim. Então, a primeira coisa que você tem que entender é a ferramenta que você está usando, que é a luz. Você precisa saber um pouquinho de suas características. A luz ela é entendida hoje como uma natureza dual. Ela é onda e ela é partícula ao mesmo tempo. Então, enquanto a luz está viajando, né, transitando de um ponto a outro, você pode pensar em suas características ondulatórias. E que onda é essa? É uma onda eletromagnética. Então, a luz, enquanto viaja, enquanto sua característica ondulatória predomina, é uma estrutura, né, que viaja no espaço constituída por um campo elétrico, indicado aqui, perpendicular a um campo magnético. E este campo magnético e elétrico, a sua intensidade aumenta e diminui de maneira periódica no espaço. E essa coisa aqui que vaga pelo espaço, e essa coisa que é uma onda eletromagnética, e se ela está confinada entre o seu comprimento de onda, né? Essa região aqui que se repete, está entre, digamos, 200 nanômetros e perto de 800 nanômetros, isso é aquilo que a gente chama de luz visível, é isso que dá todas as características ópticas dos materiais. Então, o termo óptica, ela se refere apenas à luz visível. Se eu aumento esse comprimento de onda aqui, de modo que ele saia aí da região dos 500 nanômetros, isso daí vai para 2.000 nanômetros, 3.000 nanômetros, você tem radiação infravermelha e você tem basicamente calor ali atuando, né? Então, existe uma ótica específica do infravermelho que tem diferenças significativas em relação à ótica no visível. Se eu aumento ainda mais esse comprimento de onda, chegando a centímetros, você tem radiação eletromagnética na forma de micro-ondas. E você tem também a sua ótica de micro-ondas associada, cujas leis são bem diferentes da ótica que a gente vai ver aqui. Mesma coisa para o outro lado, ultravioleta, abaixo de 200 nanômetros, raios gama, que tem uma energia muito alta, enfim. Saiu desse intervalo, né, da luz visível, né, do azul até o vermelho, cada pedacinho do espectro, né,
a gente chama assim o espectro, né? Que é a intensidade em função do comprimento de onda da energia, tem suas características próprias, ok? Então, essa janela aqui, a janela da região visível, quando eu olho todo o espectro eletromagnético, é uma regiãozinha muito, muito estreita, né? Muito, muito estreita. Eu tenho desde ondas eletromagnéticas, desde ondas de rádio, AM, por exemplo, tem comprimentos de onda de 100 metros. Então você está falando de uma onda eletromagnética cuja repetição é do tamanho de um prédio, né? De um quarteirão. As ondas de rádio de FM tem 1 metro de comprimento de onda, enfim. Micro-ondas 1 centímetro, infravermelho 0,01 centímetro até 1000 nanômetros. Indo para o outro lado, raio-x de 10 nanômetros até 0,01 nanômetros, raios gama menor do que isso, enfim. Então, cada janela aqui tem as suas propriedades ópticas específicas. Tem a ótica do raio-x, a ótica de micro-ondas, a ótica do infravermelho e assim vai. Esse capítulo aqui do Callister e o que a gente vê no nosso curso não lida com essas outras óticas. A gente está lidando com a ótica pura, que é aquela envolvida na radiação visível, que vai de 350 mais ou menos nanômetros até perto de 800 nanômetros, né? Do violeta aqui, do azul até o vermelho. Ok? Bom, então essas características são aquelas que a luz tem quando ela está viajando no espaço. Bom, e quando ela interage, né? Então a luz saiu da sua fonte, atingiu a sua pele, atingiu o seu dispositivo óptico, atingiu um detetor, o celular, enfim. Aí ela assume a sua característica corpuscular, que é basicamente uma característica quântica, né? E aí você não fala mais de uma onda eletromagnética, você fala de fótons, você fala de essa unidade quântica de luz, né? Que tem como principal característica possuir uma energia que é quantizada. Então a energia desse fóton é dada em pacotinhos que estão determinados pela sua frequência, representada aqui pela letra Ni. Então essa energia é Hν. H é uma constante universal chamada de constante de Planck, está aqui o seu valor. Esse nome vem do físico, né, do Max Planck, que um dos pais da mecânica quântica, que mostrou essa relação juntamente com Einstein, né? E essa energia eu posso transformar comprimento de onda, em frequência em comprimento de onda. Essa energia também é hc sobre lambda, onde c é a velocidade da luz, né? O que tem de diferente aqui comparado com a situação anterior de uma onda eletromagnética? Quando eu penso numa onda, a sua energia está associada com a intensidade, com esse máximo valor que a minha onda tem aqui. Quando eu penso em pacotes de onda, fótons, veja aqui eu não tenho nenhuma informação sobre intensidade. A energia é simplesmente dada pela sua frequência. E a intensidade é o número de pacotes quânticos de fótons que estão aqui presentes. Ok? Então, quem lida com materiais o tempo todo tem que lidar com essas duas características da luz. Interagiu com o material, fóton, propriedades quânticas, e esses parâmetros são os importantes. Está viajando pelo espaço, onda eletromagnética, caracterizada por, vamos lá, comprimento de onda, direção de propagação, uma componente magnética e uma componente elétrica. Ok? Bom, seja ela onda ou partícula, você pode encontrar uma relação entre elas e fazer algumas deduções que mostrem uma correlação entre elas, mas
cada propriedade ótica, né, ela tem maior facilidade de ser entendida utilizando uma característica ondulatória ou uma característica corpuscular. Então, quando eu penso nos fenômenos ópticos do dia a dia, refração, por exemplo, né, que é aquele fenômeno que é responsável por você colocar, por exemplo, uma colher dentro de um copo de água e ter a sensação que aquela colher está quebrada ali, né? Surgiu uma quebra em algum ponto daquela colher, que é justamente o fato da luz, ao se propagar e mudando de meio, a velocidade de propagação ela se altera. Se alterando, a sua trajetória também vai mudar, né? Então eu tenho como um parâmetro que caracteriza a refração o chamado índice de refração, que é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz num determinado meio. Então é essa mudança na velocidade que faz com que as trajetórias mudem, com que você, por exemplo, ao iluminar um prisma, a luz entrando por um lado aqui, ela é distorcida e ela vai emergir fazendo um ângulo com aquela face, ou seja, ela não segue o seu caminho diretamente. Isso porque eu tive uma mudança aqui na velocidade quando a luz entrou aqui dentro do meu material, ok? Do ponto de vista microscópico, o que está acontecendo, né? A luz, ao ser transmitida pelo meu material, ela distorce as nuvens eletrônicas, né? E aí que eu falei, né? Aqui, para entender isso microscopicamente, você teria que usar os fótons e sua característica ondulatória, corpuscular. Mas se você olha simplesmente como entrou e como saiu, você pode pensar apenas em ondas eletromagnéticas e daí olhar apenas para o índice de refração, né? Aqui alguns exemplos de valores do índice de refração para vários materiais. Os vidros, em geral, têm um índice de refração entre 1,5 e 1,7. Os plásticos, mais ou menos dentro dessa faixa, né, entre 1,3 e 1,6. O óxido de chumbo, 2,67. Diamante, 2,41. Quanto maior esse índice, maior vai ser essa propriedade de desvio direcional do feixe de luz incidente. Para cada material existe uma situação aonde eu tenho a minha interface atuando como se fosse um espelho, que é o chamado fenômeno de reflexão total interna, né? Então, se eu olho aqui para a refração, eu tenho uma leizinha que a gente aprende lá no ensino médio, né? O índice de refração do meio incidente vezes o seno do ângulo incidente é igual ao índice de refração do meio que está sendo transmitido, seno desse índice desse ângulo, né? Que é essa expressão aqui, né? A razão entre os índices de refração é igual à razão entre o seno dos ângulos incidentes em relação ao normal, né? Ora, dada essa razão, existe sempre uma situação, um determinado ângulo, de modo que esse ângulo seja 90 graus. De modo que, quando eu tenho aqui, por exemplo, incidindo nesse ângulo crítico, de modo que o ângulo de refração seja 90 graus, a luz ela vai estar passeando sobre a superfície. E para ângulos maiores que o ângulo crítico, a luz ela vai sofrer uma reflexão total interna. Então eu tenho esse feixe aqui, chegando na superfície, ele é refletido. As fibras ópticas trabalham com esse princípio aqui, a reflexão total interna. Você faz com que a luz que entra numa ponta sempre vai entrar fazendo um ângulo maior que o ângulo crítico, de modo que a luz transmitida ela é transmitida praticamente sem perdas a longas distâncias. Então, o engenheiro de materiais, o cara da nanociência que vai trabalhar com fibras ópticas, ele vai querer trabalhar, por exemplo,
nessa razão de índices de refração, que é aquilo que você consegue controlar do ponto de vista de material, e alterar os valores de ângulo crítico, né? Quantos menores, né, os ângulos críticos, mais luz essa fibra ótica, por exemplo, pode admitir, com maior eficiência você pode produzir essa fibra ótica. Aqui um exemplo, né, que é colocado aqui, né, do diamante no ar. Então, qual que é o ângulo crítico para a luz que está passando do diamante para o ar? No ângulo crítico você tem os ângulos F1 e FC idênticos, e o F2 é 90 graus. O FC aqui dessa história, o seno desse ângulo crítico vai ser 1 sobre 2,41, então você vai ter um ângulo crítico de 24,5 graus. Para o vidro, esse vidro da sua janela aí, o índice de refração é 1,5. Se você faz essa conta, você vai ver que o ângulo crítico é 45 graus. Por isso que quando você olha para uma janela, né, olhando ela em linha reta, você não vê isso, mas se você abaixa um pouco, você sempre vê o quê? A reflexão das coisas que estão no cômodo naquela janela. Porque você está abaixo de 45 graus e você está na situação com um ângulo de incidência maior que o ângulo crítico, e você vê a sua janela como se fosse um espelho, né? Isso explica essa característica que todo mundo já deve ter percebido isso, né? Muito bem. Quando essa luz incide num sólido, que processos podem ocorrer? Basicamente, 4. Eu tenho a minha luz incidente em 0 no meu material. Eu posso ter parte dessa luz sendo refletida, né? Aqui eu tenho a intensidade IR. Parte dessa luz é absorvida, aqui o meu IA. Parte dessa luz é transmitida sem qualquer alteração, o IT. E parte dessa luz ela é espalhada. Qual que é a diferença entre a luz espalhada e a luz transmitida? A luz espalhada ela ocorre basicamente em todas as direções. A luz transmitida ela tem uma característica de ter máxima intensidade ao longo de uma determinada direção. Com base nisso, você pode classificar o seu material em transparente, translúcido ou opacos. Okay? Então, o que é um material transparente? É aquele no qual eu tenho a intensidade transmitida, ela predomina sobre esses outros processos. Praticamente 100% da luz que incide, ela atravessa sem ser absorvida ou ser espalhada. Monocristais de materiais não metálicos têm esse tipo de propriedade, né? Diamante, por exemplo, polido. Muitos vidros têm essa característica, né? Então, isso, né, o fato da luz ser transmitida, ela diz muita coisa para você da interação microscópica do feixe com o material. Então, se ela está sendo absorvida, por exemplo, é porque esse fóton que entrou no material, ele está fazendo alguma coisa lá dentro. Essa energia é gasta produzindo processos secundários dentro do seu material. Ao ser transmitida completamente, significa que ela passa e o seu material praticamente não a percebe, né? Então, medir essa intensidade absorvida ou transmitida em função da energia, da intensidade incidente, te dá muita informação sobre informações microscópicas sobre o seu material, né? Materiais que são translúcidos, por exemplo, né, como materiais policristalinos, a translucidez está associada a um tipo de desordem de um material que seria transparente caso ele fosse ordenado, né? E o material que é opaco,
você tem também duas possibilidades, né? Ou o material ele tem um grau de desordem muito alto, de modo que a luz, ao incidir no material, ela sofre tantos processos secundários internamente que ela não consegue ser transmitida na íntegra, você transmite apenas um borrão dessa luz. Então isso aqui, o material translúcido, ele tem esse aspecto leitoso. O opaco, ele não transmite nada, ele absorve tudo. Materiais metálicos, borrachas, tem essa propriedade, né? De você iluminar e você não vê nada do outro lado, né? Se eu pensar do ponto de vista microscópico, o que pode acontecer no material que justifique essas propriedades? Então, como que se dá o processo de absorção de fótons num determinado material? Basicamente, através de transições eletrônicas. Você tem um fóton incidente com uma determinada energia Hν, né? Se eu tenho no material essa energia incidente coincidir com alguma diferença de níveis de energia eletrônicos no material, eu vou ter a absorção desse meu fóton e eu vou ter a indução de transições eletrônicas. Essas transições aqui ocorrendo que vão aumentar a absorção do material, deixar ele menos transparente e mais opaco ou translúcido. Ok? A quantidade de luz absorvida por um material é calculada utilizando a lei de Beers-Lambert, né? A intensidade transmitida sobre a intensidade incidente é uma função exponencial E a menos beta L, onde beta é um coeficiente de absorção e esse L é a espessura, né, da sua amostra. Então, se eu rearranjo isso daqui e tiro o logaritmo, você tem o Ln da luz transmitida sobre I0 é menos beta L. Muitas das técnicas de espectroscopia que vocês, se não usam, né, irão utilizar, se baseiam nessa lei de Beers-Lambert. Então, absorção de infravermelho, o FTIR, absorção VVIS, se utiliza, né, dessa relação para poder expressar a relação entre as intensidades. Bom, falando sobre reflexão, o que acontece no processo de reflexão? Você tem também uma emissão, uma absorção da luz desses fótons, porém, quando eu tenho a absorção, ela se dá apenas por elétrons que estão nas camadas superiores, né, os elétrons de condução do meu material, eu tenho uma reemissão da luz por conta dos processos de emissão de dipolo desses elétrons aqui que são de condução, né? E aí eu tenho toda a minha luz reemitida na mesma frequência. Isso que explica o processo de reflexão, né? Para os metais, esse é um processo que predomina na luz visível, na região visível, né? Então, a maioria dos metais são espelhos, né, para a óptica. A sua refletividade, a razão entre a luz refletida e a intensidade incidente é algo entre 0,9 e 0,95. Isso, né, porque você tem, basicamente, para esses materiais, a sua energia dos elétrons de condução estão aí na região da luz visível. Então, a pequena fração da luz, ela é absorvida apenas, né? E a cor, né, da luz refletida vai depender da distribuição dos seus comprimentos de onda. Então, eu posso ter, por exemplo, cobre, né? Que ele coloca como exemplo aqui. O cobre tem um aspecto alaranjado, o ouro ele tem um aspecto amarelado. Por quê? Porque quando você olha os níveis de energia eletrônicos, tanto do ouro como do cobre, você tem na região que corresponde ao laranja, 650 nanômetros,
o amarelo do ouro, né? Perto também aí dos 600, você tem uma região onde eu não tenho níveis de energia presentes ali nas bandas de condução. Então a luz, ela simplesmente você não tem nenhum processo associado, então a luz que você vai observar é a luz com essa característica, né? É ao contrário, acho que eu troquei as bolas, né? A luz dentro dessa região espectral, entre o amarelo e o alaranjado para o cobre e o amarelo para o ouro, ela é refletida e os outros comprimentos de onda, eles penetram no material e são capazes de induzir outros processos. Então, o processo de reflexão nessa situação, para esses metais, atuam como uma espécie de filtro, né, para a luz, deixando ser refletida apenas essas componentes que têm níveis de energia que vão estar lá na camada de condução, nos níveis de condução eletrônica. Para os não metais, né, os materiais isolantes, os transparentes, por exemplo, a refletividade já é uma função do índice de refração do material. Então a refletividade é n-1 sobre n mais 1 elevado ao quadrado, né? Bom, levaria aqui algumas horas para deduzir essa expressão, não vem ao caso aqui, né? Então, para o diamante, por exemplo, essa refletividade é 17%, né? E aí você tem, né, você pode calcular, por exemplo, para uma janela, né, essa refletividade vai ser menor ainda, né? Então, justamente isso, né, essa expressão reflete o fato da luz ser capaz de, né, se tem um não metal, as suas bandas de condução elas não são populadas, então os processos que são capazes de induzir a reflexão, eles são praticamente inexistentes. Por conta disso, a sua refletividade ela é bem baixa. Ok? Bom, e o espalhamento? O espalhamento já é um negócio bastante complicado de explicar, tanto do ponto de vista teórico como experimentalmente também. Reflexão é uma coisa fácil de você observar, né? Pega um laser pointer, ilumina um material num determinado ângulo e vê qual é a direção que saiu, vai ser no mesmo ângulo, né? E agora, para o espalhamento, isso não é verdade. Então, você tem vários processos ali e a qualidade da superfície ela vai influenciar muito nos processos de espalhamento e também os processos de interação da luz com a matéria. Então, você tem, além, né, da dificuldade de entender a interação do ponto de vista quântico, você tem o problema da superfície dando essa contribuição, né? Então, quando você tem materiais que são muito amorfos, os polímeros que não têm poros, enfim, né? Você tem muito pouco, quase nenhum espalhamento, né? Esses materiais em geral são transparentes. Vidros, por exemplo, né? Os polímeros semicristalinos, eles já têm índices de refração distintos em cada região, cada porção do seu material. Isso dificulta o caminho que a luz percorre ali dentro, é um caminho que ele é mais tortuoso, né? Então, na região cristalina você tem um tipo de comportamento, na região que é mais amorfa você tem outro tipo de comportamento, e aí você vai ter como resultado o espalhamento da luz nessas interfaces entre regiões mais cristalinas e regiões amorfas. Por isso os materiais que são muito cristalinos, né, em geral, eles acabam sendo opacos justamente porque a ordem que está presente ali dentro do cristal dificulta, né, com que os processos de interação não aconteçam, né? O semicristalino é algo intermediário, né? A exceção são algumas estruturas que
diamante, por exemplo, KBr, né, brometo de potássio, essas estruturas interagem um pouco com a luz visível. Porém, quando você muda um pouquinho a janela de iluminação, vai para o ultravioleta ou para o infravermelho, por exemplo, você já tem muitos processos ali presentes de absorção, e aí você quase não tem refletividade, você tem espalhamento. Então, essa é uma característica, né? Você não tem nenhum material que seja 100% refletor em toda a janela óptica, né? Muito, muito difícil você ter algo assim. Então você tem uma janela reduzida ali que você trabalha com a característica que te interessa. Okay? Um exemplo aqui de dois materiais, você tem poliestireno, por exemplo, né? É um polímero esbranquiçado, né? Tipo Teflon, né? Ele é claro, branco, né? E você tem essa característica de ser quase transparente. Polietileno já é opaco, o próprio leite, né? Ele tem essa característica opaca, enfim. Aí, bom, falei de dois limites, né? Material metálico, que tem lá elétrons na sua banda de condução, semimetálicos, que é algo intermediário, não metais, que são isolantes, né? Que você não tem as bandas de condução populadas, e num semicondutor, que você pode ter uma ou outra situação, você já tem uma diversidade maior de propriedades ópticas aqui associadas a espalhamento, né? Então, para o semicondutor, a energia do gap, a energia entre o maior nível preenchido e o menor estado não preenchido, é o que vai governar a característica óptica, a propriedade óptica do material. Então, eu vou ter a absorção da luz se essa minha luz está incidindo com uma energia maior do que a energia do gap. Então, exemplo de energias de fótons. O azul tem energia, né, azul 400 nanômetros, se você faz a conta, isso dá 3,1 eletronvolts. Vermelho, 600 nanômetros, 1,8 eletronvolts. Incidindo um fóton aqui, né, no seu material, no seu semicondutor, a depender da energia desse gap, eu posso ter ou não absorção. Então, se eu tenho, por exemplo, a energia do gap menor que 1,8 eletronvolts, menor do que a energia típica do vermelho, eu tenho toda a luz absorvida. Como resultado, o material é opaco. Um gap de 1,8 é representativo, por exemplo, do silício ou do arseneto de galho. Então, o silício é um material que você olha para ele, tem uma superfície muito boa, assim, de alta qualidade, mas o cristal ele é negro, opaco, né? Você não vê nada do outro lado, né? Se o material tem a energia do gap maior que 3,1 eletronvolts, eu simplesmente não tenho absorção nenhuma. E o material é transparente e sem cor. Diamante é um exemplo. Esse gap do diamante é em torno de 3,1. Um diamante, ele é transparente, mas ele é também um semicondutor, né? Porque você tem um gap pouco maior que 3,1 aí, né? Então a luz que ele começa a absorver alguma coisa já vai entrando lá na região do ultravioleta. Agora, se a minha energia do gap está entre o vermelho e o azul, eu tenho absorção parcial de luz. E aí o material pode ser colorido, você pode ter, dependendo dessa energia do gap, você tem as diversas cores aí que o material pode apresentar, ok? Aqui, bom, se eu sei alguma coisa sobre a energia do gap, eu posso fazer um cálculo sobre o menor comprimento de onda que pode ser absorvido. Então, por exemplo, germânio. Germânio é um semicondutor
que é muito utilizado como detetor de radiação no infravermelho. Então ele absorve muito bem materiais no infravermelho e é capaz de converter essa luz, né, essa radiação no infravermelho em elétrons, gerando correntes. Então, os melhores detectores de infravermelho são de germânio. Detetor de infravermelho do FTIR, da central multiusuário, do micro Raman, né, do micro FTIR, ele é um detetor de germânio. O do FT Raman, que detecta o efeito Raman em 1064 nanômetros, também é germânio. Esse material tem um gap de 0,67 eletronvolts. Ora, qual será o mínimo comprimento de onda que esse material absorve? Eu tenho que lembrar que a energia, né, voltando lá no slide, terceiro slide, a energia é Hc sobre lambda. Então, eu posso isolar o lambda dessa história e ao fazer as contas aqui, eu vejo que se eu coloco Hc, né, as constantes, e a energia do gap como essa energia associada a esse processo de absorção, eu tenho que o menor comprimento de onda que um germânio pode absorver é 1,86 milímetros. Veja só, 1,86 milímetros. Então ele trabalha desde um infravermelho até quase lá micro-ondas. Okay? E para o silício? Para o silício, ele tem um band gap de 1,1 eletronvolts. Esse lambda vai dar 1,13 milímetros. Okay? Aí você vê que o silício, assim como o germânio, ele também pode ser utilizado como um detetor para o infravermelho, né? Por quê? Porque no infravermelho ele vai ter aí uma janela de absorção razoável. Okay? Aqui é uma observação importante, né? Se você olha na estrutura eletrônica do semicondutor e tem estados doadores ou aceitadores, você pode alterar também os processos de absorção da luz, ou seja, vamos voltar aqui, né? Se nesse gap eu tenho aqui estados eletrônicos localizados, obviamente esses processos de absorção eles vão ser alterados também. Bom, para os não metais, que a gente pode falar sobre os seus processos de absorção que originam as cores, né? A cor de um não metal vai ser determinada pela distribuição de comprimentos de onda, tanto da luz transmitida como da luz reemitida pelas transições eletrônicas. Ou seja, a luz emitida é a luz associada ao processo de reflexão. Por exemplo, eu tenho aqui sulfeto de cádmio, CdS. O seu energia de gap é 2,4 eletronvolts. Ele absorve energia na luz visível de maneira bastante intensa, tanto no azul como no violeta, de modo que, por conta do valor da energia do gap, então ele absorve o azul e o violeta. O que vai sobrar do espectro então? Vai sobrar vermelho, laranja e amarelo. Então essas luzes aqui são transmitidas, né? Então quando você olha o material, a cor que você diz que ele tem é uma cor devido à luz que é transmitida ou refletida, né? Então, como que eu faço a previsão sobre a cor de um material? Eu vejo em quais janelas ele absorve, quais comprimentos de onda, quais cores ele absorve, e o que não está nessa janela é a cor que vai ser transmitida, é a cor que o material vai ter ao ser observado. Outro exemplo importante, rubi. O que é o rubi? É a safira, né, óxido de alumínio, dopado com uma pequena fração de óxido de crômio, de 0,5% até 2%, né? Em porcentagem atômica aí, né?
A safira, ela é transparente e sem cor, ela é pura, né? Porque o seu energia de gap é 3,1 eletronvolts, né? É bem alta. Quando eu adiciono essas impurezas de óxido de cromo, eu tenho estados localizados que vão alterar o seu band gap. Então a safira, ó, aqui eu tenho o espectro visível indicando, a safira tem pouca absorção. No rubi você tem a transmitância, eu tenho um mínimo em torno de 420 nanômetros e um outro mínimo perto de 600 aqui, 580 nanômetros, né? Então, o azul, vermelho, amarelo e verdes são absorvidos. A luz vermelha é transmitida e você tem também um pouco do azul aqui sendo transmitido. Então, como resultado, o rubi aqui, o azul que ele transmite é quase lá, né, no ultravioleta. Então, no nosso olho não tem essa sensibilidade para detectar. Então, o rubi predomina uma cor avermelhada, né? Por isso que ele tem essa característica. Muito bem. Outro processo importantíssimo que pode acontecer no material: emissão de luminescência. O que é a emissão de luminescência? É a reemissão da luz para um determinado material em comprimentos de onda que podem ser bem diferentes do comprimento de onda incidente. Então, o que acontece? O material ele absorve a luz numa determinada frequência e vai remitir em outra com uma frequência menor. Então, eu tenho a luz incidindo aqui com uma energia, por exemplo, uma energia que seja idêntica à energia do gap. Se eu tenho uma banda de condução populada, essa luz vai induzir um elétron para essa banda de condução e esse elétron ele vai decair através de processos secundários atuando sobre outros elétrons, induzindo transições para estados atrapados ou estados aqui de impureza, né? E como resultado, esse elétron no final da história, ele sofre uma transição para um nível ativado aqui, né, para o nível de um ativador que está mais próximo da banda de valência, e eu tenho a emissão numa energia menor que a luz, que a energia incidente, né? Se esse processo ele é muito longo, o que é algo longo? Maior do que 10 a menos 8 segundos, a luminescência é chamada de fosforescência. Para tempos que são curtos, esse processo que é menor do que 10 a menos 8 segundos, esse processo é chamado de fluorescência, né? Isso é muito usado, né, na parte de materiais, por exemplo, em brinquedos, né, que ficam lá iluminados no escuro, enfim, né? Mas além dos brinquedos, esses processos de luminescência, emissão de fluorescência e fosforescência, eles são também utilizados na indústria de displays para a produção, né, dos displays, dos visores que a gente utiliza, né? E são também utilizados como processos para a construção de detectores para diversas aplicações, seja diagnóstico de alguma patologia, utilizando a emissão de fluorescência, ou seja, dosímetros mesmo de intensidade luminosa. Associado à luminescência, eu tenho a chamada fotoluminescência. O que é a fotoluminescência? É uma situação onde eu atuo sobre um gás, transferindo energia para esse gás através de uma descarga elétrica, um arco eletrônico, né? Então as lâmpadas, a maioria delas são produzidas com usando esse fundamento. Então, lâmpadas de vapor de mercúrio, você tem os átomos de mercúrio ionizados, você tem dois eletrodos que geram aqui um campo elétrico muito intenso, né?
Eu tenho esse arco que vai excitar elétrons, né, no Mercúrio, e vão haver vários processos de colisão entre esses átomos aqui, que induzem a transferência energética. Essa energia é tão alta que você pode retirar elétrons de níveis que são mais internos do átomo de Mercúrio, gerando até a emissão de luz ultravioleta, né? Então, por isso que dentro desses materiais, né, desses tubos, eu tenho um material revestido que absorve ultravioleta para que apenas a luz visível seja emitida, né? Professor, Pois não? eu tenho uma dúvida. Opa! Na graduação a gente acaba vendo bastante sobre fotoluminescência e os processos de luminescência para a parte molecular, para parte atômica. Uhum. No caso de materiais semicondutores, a gente pode aproximar as teorias, tendo só como diferença a transição por bandas ao invés dos orbitais, no caso? Então, esse processo aqui de fotoluminescência, você precisa ionizar o seu material. Para semicondutor, a energia necessária é muito, muito grande. E, na verdade, assim, ao gerar um gás de um semicondutor, ele deixa de ser semicondutor, né? Só faz sentido falar em semicondutor para um sólido. Então, por essa analogia ela não é muito boa, né? Então, com esse processo aqui. Então, o semicondutor, você tem a emissão de luz por esses processos que a gente comentou aqui, né? Através de absorção, envolvendo elétrons de valências indo para elétrons de condução, luminescência, fluorescência, etc. Agora, a fotoluminescência, dentro dessa utilização aqui, ela só ocorre com esses átomos, né, ionizados e levando esses caras para a forma gasosa. Para um semicondutor, ele vai deixar de ser um semicondutor, né? Entendi. Né? Então é isso. Muito bem, vamos continuar aqui. Mas obrigado pela dúvida, assim, descansa um pouco a voz. Você tem outro processo de luminescência chamado de catodoluminescência, que se utilizava nas TVs antigas, né, os chamados tubos de raios catódicos. Hoje quase não se usa, né? Monitores de computador, enfim. O Cálice não está muito atualizado em relação a isso, né? Então, o que se fazia antes? Você pegava uma tela, revestia com fósforo, e esse fósforo é bombardeado com elétrons. Esses elétrons induziam transições eletrônicas, né, no fósforo, e o fósforo emitia luz. Em geral era verde, né? Então, se você olhar, se digitar aí, computador... monitor de computador, década de 80, aquelas telas preta com as letrinhas verdes, né? Característica da emissão de fósforo, né? Hoje quase não se usa. Tem um outro processo onde isso é importante para detecção de sinais em espectroscopia ultra rápida, mas está em desuso, né? Enfim, só para completar e não deixar o cara de ser falando sozinho, né? Nesses processos de emissão todos, a gente tem que falar uma das principais fontes de emissão de luz, que é o laser. E o laser, ele emite luz com características únicas. Ele emite feixes luminosos coerentes. O que é um feixe coerente? Então, se você voltar lá no começo da segundo slide que eu coloquei, lembra lá da onda eletromagnética? O laser ele consegue emitir uma onda e a mesma onda íntegra se manter por metros, eventualmente quilômetros, sem quebra, né? O que nenhuma outra fonte luminosa é capaz de fazer. Então, uma lâmpada, por exemplo, né? Vamos voltar aqui no exemplo da fotoluminescência, lâmpada de vapor de mercúrio. O que acontece? Olha só, cada átomozinho que está ionizado aqui vai emitir uma ondinha, certo?
esse cara emitiu uma ondinha, o vizinho emitiu outra. Eles não emitem de maneira sincronizada e nem na mesma direção. Como resultado, a luz que você vai ter dessa lâmpada vai ser constituída por um monte de pedaços de ondas que vão ter uns 10, outros 5, outros 100 comprimentos de onda em direções que são aleatórias. O laser ele consegue emitir essa luz de maneira coerente, ou seja, todos os átomos envolvidos no processo de emissão de luz laser emitem de maneira sincronizada e a luz que você vai ver é basicamente uma única frente de onda que se mantém por íntegra por diversas dezenas de metros aí, né? Isso que a gente chama de coerência. O laser tem tanto coerência espacial, que é isso que eu acabei de dizer, como coerência temporal, ou seja, as fontes ali, né, que estão emitindo o laser, emitem de maneira sincronizada. O processo só captura a luz que foi emitida de maneira sincronizada, né? O laser é um acrônimo, né, para Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, né? Amplificação da luz pela emissão estimulada de radiação. E o que é essa emissão estimulada de radiação? O fundamento desse processo é aquilo que a gente chama de inversão de população entre processos energéticos aí, né? Então você tem aqui o exemplo do laser de rubi, né? Que é o primeiro, o mais antigo, mais fácil de explicar também. Lembra que é o rubi? Você tem lá safira dopada com óxido de cromo. Então o cromo 3+, tem alguns estados ali que poluem o gap, né, da safira. E você coloca a safira enrolada né, sobre uma lâmpada de xenônio. Então, como que os caras fazem? Fazem uma espiral mesmo de vidro, né? Ali dentro tem a safira e no meio daquilo ali fazem a lâmpada, né, de xenônio enrolada sobre o cristal de safira. E quando você liga essa lâmpada, você tem um flash que produz luz com alta intensidade, que vai pegar elétrons lá do nível fundamental do crômio e levar para o seu estado excitado. Você tem então decaimento, né, espontâneo, né, desses elétrons aqui até um estado que é metaestável por conta do segundo nível ocupado do crômio. E aí os elétrons que estão aqui retornam para o estado fundamental. Aí eu tenho a emissão de luz. Bom, até aqui não tem nada de laser. O que acontece com o laser? Se eu pego esse cara e coloco dentro de uma cavidade e nas paredes dessa cavidade eu coloco um espelho altamente refletor, o que vai acontecer? Essas frentes de onda que vão ser emitidas, elas vão se chocar com a parede, vão retornar, induzir outros processos de emissão. Tudo aquilo que está fora de fase vai ser anulado, né, por interferência destrutiva. Como resultado, eu vou ter a luz que vai emergir do meu laser. Essa luz vai ter as características que eu comentei de coerência, né? E você, em todo o processo, você vai aumentando a quantidade de elétrons que vão ficar aqui no seu estado excitado, né? Aqui tinha uma figurinha, né, do laser, né? Então você tem o rubi, ao redor essa lâmpada de flash, e aí você tem a emissão do feixe coerente. Bom, aqui é só um detalhe, né, explicando umas figuras, o que eu expliquei. Então você tem aqui na safira, tá aqui isso aqui representando a safira. Um dos lados ele, né, em geral se deposita prata para ser a parte refletora, e um dos lados você tem uma prata parcialmente depositada, mas assim, aqui eu tenho 100% de refletividade, aqui eu tenho 99%. A diferença é muito pequena. Então, você tem
a geração. Aqui está representando essas bolinhas os níveis de crono, né? Então, começo do processo, eu tenho esse nível e esse nível. Houve emissão de luz. Esses caras excitam alguns vizinhos. E aí você tem nova emissão de luz. Isso vai, né? Um processo em cascata que vai gerar como resultado um feixe coerente. Por quê? Os caras que estão em direções que não estão ao longo do eixo aqui do laser, né? Esses caras, por exemplo, essas setinhas que estão um pouco inclinadas, quando elas se chocarem, você vai ter a interferência destrutiva e elas vão desaparecer. Depois de vários passos, indo e voltando, você tem a emissão aqui estimulada, né? Esse é um exemplo de um laser aí pulsado. Então você tem um pulso de luz que vai ser emitido aqui. Por que é pulsado? Você tem um tempo, né? Até esse processo se completar. Esse tempo picosegundos, né? Tipicamente, né? Seu olho não vê, né? Então, para você é contínuo, mas na verdade não é. Os lasers contínuos, eles são capazes, né, de gerar continuamente esse processo de emissão laser. Então eu tenho, por exemplo, hoje, né, os lasers semicondutores, eles são os mais comuns, né? Arseneto de galho, os IAG da vida, ítrium, alumínio, garnet, que emitem no infravermelho, e lasers de gases, como CO2, argônio, criptônio, que são também bombeados, né, através de uma lâmpada, mas o processo ele é um processo contínuo. Bom, os usos de lasers, eles são diversos, né? Então, os leitores ópticos, você pode usar dispositivos de solda de alta precisão com lasers, processos de fotolitografia, tratamentos de saúde, vários, né? Desde a parte da odontologia, que utiliza lasers para clareamento, ou mesmo para você induzir a fotopolimerização de materiais que são colocados na cavidade dentária, terapia fotodinâmica para câncer, enfim, tem uma enormidade de usos para o laser aí, né? Na parte de os lasers de semicondutores, além, né, dessas aplicações gerais que eu coloquei ali, eles têm também a possibilidade de ser utilizado em outras situações, em combinação com as suas características eletrônicas, né? Então, os lasers de semicondutores, aqui eu tenho um esquema geral, né, de um laser semicondutor. Eu tenho na parte superior um metal que é depositado para fazer o contato elétrico, um isolante, que em geral é o dióxido de silício, SiO2, um material semicondutor com uma dopagem do tipo P. Você tem aqui um sanduíche de vários desses metais, um material do mesmo tipo dopado aqui com o tipo N, e essas transferências de elétrons N para P e P para N que possibilitam a emissão contínua de um feixe laser, né? E aí você tem esse processo de recombinação do par elétron-buraco que gera a luz que é sempre emitida, né? Por isso que você consegue aqui de maneira mais fácil num laser semicondutor um laser que é contínuo. E você consegue... Pois não? Uma pergunta. Qual que é a diferença entre o laser semicondutor e o LED? Porque, assim, eu entendi que tem acabado refletindo, mas nessa questão do desenho, né, lembra muito um LED. Seria só mesmo a cavidade ressonante? A diferença? Só a cavidade ressonante. Obrigado. Não tem outra coisa. Na verdade, os espelhos que você coloca em cima e embaixo. O que é um laser semicondutor? É um LED que você matou os feixes que não estavam coerentes. Basicamente é isso.
Não tem nada mais do que isso. Entendi. E, por exemplo, hoje eu já ouvi falar de maser, né? Que seria para alguma coisa em micro-ondas, né? E não em luz visível. Sim. Seria também a mesma ideia? Só É. que com um gap menor? Basicamente uma válvula Klystron, né, que você emite no micro-ondas, e aí você coloca isso daí numa cavidade. A cavidade tem centímetros, né, para casar com o comprimento de onda aí do laser, e aí é isso. Mas não é muito prático ainda, né? Mas nesse caso não é um semicondutor, a válvula seria algum processo de excitação por ar, alguma coisa Isso, assim. exatamente. Para semicondutor, micro-ondas não dá, né? Porque você está limitado às energias máximas que os elétrons podem atingir. E aí é isso, em torno de entre 1 e 4 elétron-volts, né? Energia menor do que isso, micro-ondas, por exemplo, você vai ter outros processos absorvendo essa energia. Então, as próprias vibrações dos átomos que constituem o semicondutor vão acabar absorvendo a micro-onda e você não vai ter eficiência nenhuma nesse processo. Então já não dá, entendeu? Para fazer algo similar a um LED, né? Uhum. E para mais altas frequências, assim, por exemplo, UV, seria possível fazer um laser de UV? Tem, é difícil, tem alguns lasers semicondutores para UV, mas aí você tem que é caro ainda, né? E tem um problema sério de reprodutibilidade, né? Você pega lá os LEDs, mesmo os LEDs mais pro azul, eles são mais complicadinhos, né? Você não consegue fazer um metal, um sistema idêntico ao outro, porque aí você aciona, como a energia é mais alta, aciona processos de degradação do material de maneira muito mais rápida do que você tem, por exemplo, no laser para o verde. Todo laser de semicondutor ele tem uma vida limitada, em geral de 8.000 a 10.000 horas, né? Que você tem aí degradação, enfim. Por laser mais para o azul, esse negócio essas horas são mais limitadas, né? Você tem ainda algumas tecnologias, mas ainda é caro e não é muito confiável. Ainda para o azul e ultravioleta, os lasers de gás eles são mais recomendáveis, né? Então, um laser de hélio-cádmio, por exemplo, tem uma emissão de 325 e 422 nanômetros, vapor de cádmio em hélio, né? Então, você tem emissão de alta qualidade e por 10.000 horas ali, entendeu? Entendi. É isso. E aí, por exemplo, vamos fazer uma extrapolação, Sim. né? Vamos extrapolar ao máximo. Por exemplo, se eu estivesse querendo emitir raio-x, não existe uma possibilidade de fazer um semicondutor emitir raio-x. Teria que ser pelos processos convencionais, por exemplo, no síncroton ou coisas do gênero. Não tem como. Não tem, porque exatamente quando qualquer processo que você induzir de emissão de raio-x no semicondutor, a luz emitida ela vai interagir com outros processos e você não vai ter isso daí disponível para fora, né? Então, por exemplo, como é que você vai fazer um espelho metálico que deixe passar a luz de raio-x? Não tem. Ela vai ser absorvida, porque o núcleo ali pesado ele absorve o raio-x, né? Não tem, não porque não há uma limitação física, não é nada de lei da física que impeça, é simplesmente uma conjunção de fatores práticos, né? Você não consegue fazer uma luz que seja produzida lá dentro que não saia para fora sem ser absorvida. A eficiência é muito baixa. Entendi. Obrigado, professor. Imagina. Lasers semicondutores. Eles têm uma vantagem muito grande comparado com laser a gás. Eles podem ser miniaturizados. Então, você pode utilizar numa região de alguns milímetros quadrados
um laser semicondutor para fazer leitura de um CD, leitura de um DVD, utilizar sistemas de comunicação ótica, coisas assim. Lasers a gás, eles são de dimensão tipicamente de metros, né? Esse laser de hélio cádmio que eu comentei aí, ele tem tipicamente 2 metros de comprimento. E se você aumenta a potência de operação, maiores eles ficam. Então, lasers de CO2, você tem, né, 3, 4 metros de comprimento, enfim. Então, é uma coisa que tem uma limitação grande, né? A qualidade da emissão, o que eu falo com qualidade da emissão? Um laser a gás, ele emite para 500 nanômetros, é 500,00001, né, de emissão. A largura da emissão é muito, muito, muito pequena. O semicondutor, ele tem uma emissão, mas é larga, né, mais larga comparado com laser a gás, né? Então você precisa construir alguma ótica ali para melhorar a qualidade da luz emitida. Então, se um laser a gás você tem tipicamente aí 0,01 nanômetros de largura, no semicondutor é 2, 5, 10 nanômetros, é quase um LED, né? Então você tem essa limitação que para muitas aplicações você fica limitado. Espectroscopia, por exemplo, você precisa de lasers de alta qualidade de emissão, né? Em laser miniaturizado, semicondutor, em geral não tem. Mas, por outro lado, para sistemas de comunicação ótica, esses lasers eles são muito adequados, né? E eles podem também ser utilizados como flashes de lâmpada para você bombear outros lasers. Da mesma maneira como a gente colocou aqui, vamos voltar lá no laser de rubi, né? Você tem, né? Percebe que você tem aqui 2 fontes de luz, na verdade, né? O flash é a fonte primária de luz. Essa luz atua sobre o rubi, que vai atuar como uma segunda fonte de luz, que é bombeada pelo flash. Você pode utilizar um laser semicondutor para fazer esse bombeio prévio também, né? Os lasers de estado sólido, normalmente, eles são construídos assim. Você tem lá um IAG da vida que bombeia outros sistemas e aí você tem outros comprimentos de onda sendo produzidos. Ok? Ok. Falei de comunicações óticas e da parte de comunicações óticas, a conjunção de um laser semicondutor com fibras óticas é uma conjunção que hoje é responsável por maior parte da comunicação, tanto de internet como sinais de telefonia, etc. Né? Hoje a tecnologia que é amplamente disponível com maior qualidade, né? Aqui uma outra coisa que é importante comentar, que é possível, né, a gente construir novos materiais baseando-se aí nessas características para diversos dispositivos. Existe toda uma área hoje dentro da chamada eletrônica orgânica, né, que busca construir LEDs a partir de sistemas orgânicos que possam emitir mais do que uma cor, que possam utilizar como fonte luz visível de vários comprimentos de onda e que possam ser mais baratos e eventualmente possam ser, por exemplo, biocompatíveis, né? Ser colocados num corpo de um paciente para atuar como um detetor que vá diretamente no sítio da onde aquilo que precisa ser visualizado possa ser visualizado, né? E a construção desses OLEDs, elas são também mais simples, né, do que dos semicondutores convencionais, né? Você tem um substrato, que em geral é vidro, né? Você tem 2 camadas
o seu material orgânico do tipo N, o material orgânico do tipo P, fazendo um sanduíche, no meio deles um emissor orgânico e acima e abaixo um cátodo metálico, onde você aplica uma tensão elétrica aqui que vai induzir essas transferências eletrônicas, induzir a emissão de luz, né? A área de células solares também é muito discutida hoje. Se trabalha muito para aumentar a eficiência dessas células solares, para fazer a conversão de energia luminosa em energia elétrica da maneira mais eficiente possível. Ainda o material mais utilizado é o silício dopado tipo P, aqui, né? Sanduichado com silício dopado do tipo N, você tem de novo, né, aniquilação para elétron buraco aqui. Quando você incide um pulso de luz luminoso, você tem essa criação e você tem um potencial tipicamente de meio volt produzido entre as junções, né? Quando eu aumento a intensidade luminosa, eu aumento mais elétrons que estão aqui nesse processo de aliquinação, eu tenho mais corrente sendo gerada, né? Qual que é o problema? Bom, veja, meio volt é legal, mas não é grande coisa, né? E a eficiência disso daqui em sistemas muito bons, assim, né, de laboratório é 30% no máximo, assim, comercial é 10%, né? E ainda é muito caro, porque você precisa ter uma quantidade enorme de junções como essa, né, para serem ligadas em série, para chegar, por exemplo, aí a 110 volts, 220 volts, enfim. Então ainda existe muito incentivo dos governos, né, para patrocinar esse tipo de tecnologia, mas ainda está longe da disseminação que é necessária para substituir a energia elétrica produzida da maneira convencional por células solares, mas é um campo aí muito promissor. Por fim, aqui vale a pena a gente falar um pouquinho sobre os sistemas de comunicação ótica e seus componentes, né? E como que eu tenho a transmissão de um sinal e como que esse sinal chega até, por exemplo, nossas residências, né? Então, o início e o fim da cadeia de comunicação ótica é elétrico, é eletrônico, não tem jeito, né? Então, você tem um sinal de entrada que é colocado num encoder, que é basicamente um conversor, um semicondutor aqui, que vai converter sinal elétrico em sinal luminoso. Um semicondutor, por exemplo, né? E aí esse sinal luminoso ele é conectado a um sistema de fibra ótica, um conversor óptico optoelétrico, né? E aí esse cara é conectado num cabo de fibra ótica e isso é transmitido a longas distâncias. Você tem um sistema, um repetidor que eventualmente você precisa aumentar a intensidade porque você tem quedas disso daqui, né, quilômetros, por exemplo, né? Então o repetidor pega o sinal óptico, converte em sinal elétrico de novo e sobe, né, para o sinal óptico novamente. Chega, né, num outro sistema que vai ler o sinal óptico modulado, transforma em sinal elétrico de novo e você tem o sinal de saída. Então a internet da sua casa muito provavelmente chega num sistema como esse, né? Então antigamente toda essa parte óptica era feita com cabos elétricos, né? E isso não é tão eficiente, você não consegue, tem uma limitação da banda de transmissão de sinais que os sistemas elétricos podem transmitir, enfim, né? Um problema da fibra óptica, elas são mais frágeis, né? Então você tem a manutenção que você tem que dar nos sistemas é um pouco maior, né? Com maior frequência do que nos sistemas elétricos, enfim.
tem uma vantagem grande que você não tem interferência, né? Um sistema elétrico, qualquer outro sistema elétrico da vizinhança produz um campo magnético que interfere com o sinal transmitido. Num sistema óptico você não tem esse problema. Okay? As fibras ópticas, em geral, elas são constituídas por diversos revestimentos em sequência. Então você tem um núcleo, uma parte externa a esse núcleo, né, uma camada interna, e um revestimento externo, que é uma capa, né, que é colocada para dar maior resistência mecânica à sua fibra. Então a gente está falando de coisas que tem tipicamente 125 microns, né, e essa parte interna aqui, tipicamente 60 microns para as fibras. Você tem dois tipos basicamente de fibras, né? Você tem as fibras com um índice de refração do tipo STEP, né? Então você tem um material do núcleo com determinado índice de refração e a parte externa com um índice de refração muito diferente, de modo que na interface o valor do índice de refração cai e aí você tem esse perfil aqui, né? Então, se eu entro nessa fibra com um determinado pulso, que tem aqui esse perfil de intensidade pelo tempo, o que vai acontecer por conta desse perfil? Eu vou ter vários feixes aqui em direções distintas caminhando, né? E vários comprimentos de onda presentes nessa transmissão. Como resultado, o meu pulso de saída tem algo similar ao meu pulso de entrada, mas a intensidade ela é menor. Por que ela é menor? Como eu transmito ondas em diversos... que vão ter diversos comprimentos típicos aqui, na verdade o termo correto é comprimento de coerência, né? Eu tenho, de certo modo, uma fração dessa luz vai estar numa situação de interferência destrutiva e o meu sinal ele é diminuído. Agora, quando eu faço uma fibra óptica de modo que o meu núcleo tenha um índice de refração que varie suavemente até chegar no valor do índice de refração da minha parte externa, de acordo com esse perfil que está aqui, ao incidir um pulso no meu material, eu tenho a possibilidade de transmitir uma onda, uma única onda com um único comprimento de onda característico aqui, né? São as bandas chamadas fibras monomodo, né? E eu tenho pouquíssima perda. Então, você vê que a intensidade aqui do pulso de saída nessa escala é quase 90% da intensidade do pulso de entrada, enquanto que aqui você tem 10% apenas, né? Com a única diferença de você construir aqui um material núcleo interno que tem um degradê aqui de índice de refração. Construir isso é uma dos desafios aí. Tem muita gente que trabalha em melhorar esse perfil, enfim, isso melhora o perfil de emissão aí dessa luz. Okay? Bom, em resumo dessa história toda aqui, né? Quando eu ilumino um material com luz, essa luz pode ser refletida, pode ser absorvida, pode ser transmitida por esse material. A proporção de cada um desses processos está relacionado com as características de propriedades eletrônicas do meu material, né? Com base nisso, eu tenho materiais que são transparentes, translúcidos ou opacos, como a gente já comentou. Os metais, em geral, eles são opacos, né, para a luz visível, né, opacos e altamente refletores, devido ao fato de que você está lidando apenas com elétrons que estão todos lá na banda de condução. Os não metais, se o gap é menor do que 1.8, eu tenho absorção de todos os comprimentos de onda da luz incidente. Gap maior do que 3.1,
eu tenho nenhuma absorção da luz visível. E o gap entre 1.8 e 3.1 é a absorção de algum intervalo da radiação luminosa. Veja, lembrando, né, que são esses valores? 1.8 delimita a energia do gap para o vermelho, e 3.1 delimita a energia do gap lá para o violeta, né, o azul quase no ultravioleta. Ok? A cor de um material é determinada pela distribuição de comprimentos de onda dessa luz transmitida. Então você tem que ver de fato um espectro de absorção do seu material, como que as diversas bandas estão ali distribuídas e ver aonde absorve e onde não absorve. Ok? E com essas características todas você pode construir aplicações importantes em dispositivos ópticos, né? Utilizando luminescência, LEDs, e né, você pode usar a interação da luz com a matéria e a produção de corrente elétrica para fazer células solares,